Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, mais uma live. O tema hoje será verdade. Vamos aguardar o pessoal vai entrando aí. Então vamos pensar sobre a verdade. Até que ponto conhecemos e conseguimos entender a verdade? Pessoal. Então, estamos aqui. Então vamos lá, pessoal. Falar um pouquinho sobre sobre o Alisson. O Alisson ele é médico, terapeuta, trabalho com emergência, chefe de equipe de emergência, sou terapeuta integrativo também. E venho até aqui trabalhar, mostrar para vocês através de um breve bate-papo conhecimentos que são importantes não somente no campo da medicina, mas também no campo emocional, no campo da psicoterapia. E isso é importante porque somos seres humanos e como seres humanos temos emoção, temos sentimentos. E esses sentimentos, eles são carregados, eles fazem parte não só da nossa memória da alma, como também do campo em que nós convivemos. O espaço em que nós convivemos. E como nós entendemos sobre isso? Como nós visualizamos, vivenciamos e expressamos a verdade neste mundo? A verdade é uma coisa fácil de ser expressada? A sua verdade. Quando eu atendo um cliente, um paciente, não na área médica, porque na área médica é muito limitado esse consentimento, esse conhecimento, essa interrogativa, este questionamento, que é uma coisa que vai mais na questão física, quando você vai trabalhar a dor física. E eu já expliquei para vocês aqui, a dor física é uma consequência de um desequilíbrio da alma, que quando manifestado fisicamente, já significa que essa alma já está em um processo de desequilíbrio há muito tempo. Então, a dor física sinaliza um desequilíbrio da alma no campo emocional, em que a pessoa, quando não passa, não tem a percepção, a sensibilidade, a consciência, que isso acontece através da conexão com o seu mental superior, você negligencia a própria saúde, o próprio equilíbrio. E a alma vai levando isso até uma hora que o corpo físico começa a sofrer, começa a entrar em processo de desequilíbrio, causa dor, causa sofrimento, que quando o profissional ele atende esse paciente no hospital, no consultório, se ele não tem a sensibilidade, a percepção de entender que aquilo vem da alma, que isso não é ensinado em faculdade de medicina, em alguns setores, a homeopatia, a Ayurvédica, alguns setores que abrangem essa questão da energética, do holístico, do integrativo, esses profissionais da área de saúde que têm essa sensibilidade, essa conexão de entender além do que a medicina convencional coloca, além do que a saúde convencional coloca, eles têm mais facilidade e utilizam uma ferramenta, tem uma ferramenta que pode ajudar em muito, tanto o profissional quanto o cliente o assistido. E por que é tão difícil isso? Quando você vai lidar com a verdade, essa verdade vai passar por você e você vai receber e emanar essa verdade para o outro. E o que acontece na sociedade? É fácil expressarmos a verdade? Não. É só observarmos a partir da primeira infância. A criança, quando ela vai manifestar, quando ela não tem o poder da fala, porque ela não tem maturidade para falar, que não está plenamente desenvolvida a língua, o poder da fala, ela se expressa através de choro, através de gemidos, através de movimentos.
E muitas das vezes, os próprios educadores, progenitores, eles têm uma dificuldade de conseguir entender o que manifesta naquele sentimento. Mas essa dificuldade, ela parte do princípio quando aquela pessoa ela tem uma dificuldade na própria verdade, que não lhe foi ensinado a escutar a própria verdade e manifestar a própria verdade. Então, quando você escuta o choro de uma criança e você tem sensibilidade, está em conexão com o que está acontecendo a você e ao outro, você consegue entender o choro de uma criança, se é um choro de dor, se é um choro de fome, se é um choro de angústia, de algo que ela queira expressar através do choro. Isso eu falava quando eu fazia pediatria, né? No internato de pediatria, os próprios professores falavam isso. Eu aprendi muito sobre isso e isso é uma verdade. A mãe que está conectada com o filho, ela tem essa percepção na diferença do choro do filho ou da filha. Eles conseguem perceber o que denota aquele choro, o que quer dizer aquele choro da criança. E quando ela entende e ela consegue ajudar, ela consegue comunicar com essa criança de forma equilibrada, a ponto de conseguir ajudar, isso passa a ser recíproco. A verdade dessa criança, quando ela é acolhida pela verdade da mãe, ou do pai, ou de quem cuida dessa criança, e ele consegue fazer a devolutiva com a mesma verdade, isso vai dar uma abertura, um campo, onde a verdade ela vai ser preponderante. E essa criança ela passa a crescer através da tomada dessa consciência que a verdade é bem-vinda na vida dela. A verdade é bem aceita. Então a verdade ela não vem na fase adulta, a verdade ela vem desde o início. Se nós formos observar a partir de uma vida só, se nós formos observar de outras encarnações, de vidas passadas, aí vamos mais além. Serão questões que a vida traz a nós, através de vivências da própria alma, que muitas das vezes não temos maturidade para conseguir entender por quê. Somos embotados emocionalmente por crenças limitantes que atrapalham nessa consciência. Por que a verdade dói? Por que as pessoas têm dificuldade de expressar a própria verdade? Porque a verdade ela vai mexer em questões que vai fazer você modificar e tomar consciência de quem é você. E a partir do momento que você toma consciência de quem é você, você vai permitir que venha até você o que lhe traga um equilíbrio, um bem-estar. E isso é pautado na questão chamada amor, amor próprio, o que é muito difícil. A maioria das pessoas elas têm essa dificuldade por causa disso. Porque quando você vai expressar a sua verdade e ela não é bem aceita no ambiente em que você está, você passa a falar algo que não seja você para agradar o outro. Consequentemente, você passa a não ser verdadeiro com você. E você passa a se agredir, não sendo verdadeiro o tempo inteiro com você. Então, quando eu pergunto para os meus clientes no consultório, não no médico, porque no médico é difícil acontecer. Existem casos que têm uma abertura. Aí é uma questão de sensibilidade e de intimidade com o próprio paciente, para saber o momento exato de você colocar essa questão. Então, quando eu pergunto, quem é você? Qual a sua verdade? O que você faz aqui? Qual o seu propósito de vida? Então, para você saber responder isto, você tem que saber qual que é a sua verdade. Qual que é a verdade do Alisson? Por que o Alisson está aqui? Então, quando você tem essa conexão, e isso se baseia em uma questão de equilíbrio e vigilância diária, de você entender quem é você e conectar com você o tempo inteiro. Quando você tem dúvida em quem você é, significa que você não consegue ser verdadeiro e conectar com a sua verdade, que é o mental superior. E eu já falei isso, quando você se pautua, se baseia na sua verdade, baseada no mental inferior, que é onde ficam armazenadas as crenças limitantes, julgamentos, tabus, que nós carregamos das vivências através de religiões, culturas, sociedade, você não estará sendo verdadeiro com você o tempo inteiro. Mas a verdade, muitas das vezes, elas não podem ser colocadas de forma plena porque a própria pessoa tem uma dificuldade de autoaceitação. Nos distúrbios psiquiátricos, quando acontecem os processos de automutilação,
Por que isso acontece? Por que as pessoas nos distúrbios psiquiátricos, alguns deles são depressão, transtorno de personalidade limítrofe, bipolaridade. No próprio autismo também existem momentos de quando a pessoa se agride, se corta, se morde, quando ela bate a cabeça na parede. Esse processo de automutilação acontece porque são pessoas que têm uma imaturidade emocional, de aceitação da própria essência, do próprio eu, e elas vivem uma realidade que não é identificada a própria essência dela, a própria consciência dela como ser individual. Elas vivem uma memória, uma consciência de personalidades ou de situações em que ela não está enquadrada no meio. E quando ela tem momentos de lucidez, de consciência dela mesma, e ela não reconhece aquilo como sendo ela, porque ela vivencia o tempo inteiro personalidades que nós carregamos, ou situações que muitas vezes não são de uma vida, mas de memórias da alma que vêm de outras vidas, que as pessoas carregam. Isso acontece por imaturidade emocional desta alma. Então, quando isso acontece, quando ela tem momentos de conexão com o seu mental superior e ela tem a lucidez momentânea de quem ela é, de qual é a verdade dela, o que ela está fazendo aqui, ela não suporta. Então ela passa a se agredir fisicamente por não aceitação. Aí o que acontece? Isso vem remeter à família que está acompanhando, aos parentes que acompanham essa pessoa, por um processo de simbiose. Nada é por acaso. Processo de atração energética é tudo processo de vibração. Se essa pessoa ela nasceu em uma família e essa família tem pessoas que têm transtornos de personalidade, transtorno de autismo, distúrbio de autismo, né? Depressão, e essas pessoas são acometidas e vivenciam com entes queridos que têm esse problema, esse distúrbio, elas são tocadas a trabalhar a própria questão do amor, do emocional. Por isso que nada é por acaso. Aí quando você trabalha nessa questão do sofrimento, da dor do outro, você vai ter que lidar com a própria dor, para conseguir entender e ajudar o outro. E isso vai trabalhar com a própria verdade. Quando você tem algo em você que lhe dá um sentimento de vazio, de dor, de sofrimento, de que algo lhe falta, na verdade não é fora que vai preencher. Mas as pessoas que vêm à sua vida nos relacionamentos, seja qual for a forma de relacionamento, elas trazem consciências, pensamentos que preenchem momentaneamente esse vazio dentro de nós, mas que não são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Nós somos responsáveis pelo equilíbrio. Mas nós devemos estar atentos às pessoas que passam até nós, porque o universo ele nos sinaliza sobre essas pessoas. Quando temos dificuldade de reconhecer a própria sombra, que isso é feito através de um processo terapêutico, psicoterapêutico, você não consegue lidar com a própria verdade. Porque fomos educados, mal educados, a não escutar a própria verdade, a não se escutar e manifestar quem você é. Então, quando você não escuta a própria verdade, começa a achar que a verdade é o que está fora de você, você negligencia e passa a carregar vazios. Coisas, buracos vazios, coisas que têm que ser preenchidas neste campo emocional. E quando nós insistimos em buscar fora algo ou alguém para preencher essas lacunas, vai dificultar, só irá postergar ainda mais esse amadurecimento, esse reconhecimento de quem é você, da sua própria verdade. Por isso que a terapia não é fácil. Verdade. A verdade do Alisson é a verdade da Maria? É a verdade do João? Não. Mas isso que o Alisson carrega é mentira ou é verdade? O que o Alisson expressa é uma mentira ou é uma verdade? Eu sempre explico isso. Tudo que eu falo, você não tem que acreditar. Você não tem que carregar como se fosse verdade. Mas é a verdade do Alisson. Porque o Alisson carrega isso na memória e junto com essa memória ele se correlaciona com o meio ambiente e com as pessoas que estão ao meu redor. Então, quando eu expresso a minha verdade, eu medio uma informação
que é minha, mas ao mesmo tempo eu capto de uma informação de um plano astral. E para mediar essa informação, se eu não transmito essa informação com a verdade que deve ser dita, da forma pura, sem influenciar através do meu campo emocional, isso será dado através de uma informação que não terá a conotação correta. Mas está errado isso aí? Também não. Vai de acordo com o padrão. Então, quando eu medio informação, quando eu passo a minha verdade para o outro vai pegar aquilo que faz sentido para a vida dele. Se fizer sentido, tudo bem. Eu pego, eu vou utilizar na minha vida. Mas se não fizer sentido, eu não tenho que utilizar. Pode não fazer sentido naquele momento. Porque aquela pessoa não passou pela vivência que o Alisson passou. Ou ainda não tem o entendimento daquilo naquele momento. Por isso que quando você vai falar algo para alguém, você tem que falar sem obrigar que o outro aceite a sua verdade. Você fala, se o outro quiser questionar, pode-se estabelecer um diálogo para conseguir entender algo, se fizer sentido. Se não faz sentido para você, deixa de lado. É assim que nós devemos... E respeitar a verdade do outro. Então, da mesma forma que o Alisson fala, quando você lê um livro, quando você vê um vídeo, algo, se isso faz sentido a você, significa que tem algo dentro de você que condiz com aquela verdade. É um aprendizado. E se não condiz ao que você entende, não faz sentido, também não tem problema. Só exemplifica que não está no momento de você mexer com aquilo ainda. Tudo no universo funciona como uma espiral, vai e volta. E vai passar, vai permear a sua vida até o momento que você tiver maturidade para entender. Então a verdade, sabemos de tudo? Não sabemos de tudo, não. Mas vai depender do processo de cada um. E cada um tem o seu tempo para aprender. E de onde vem essa verdade? Já pararam para pensar de onde vem essa verdade? Já perguntei isso várias vezes para meus alunos e para amigos também. Quando nós mediamos informação, essa informação não vem de nós. Essa informação vem de um campo de informação no campo astral. É como uma biblioteca. É um arquivo que tem. Para você determinar o grau de inteligência de uma alma, é a capacidade que esta alma tem de captar a informação que existe nesta biblioteca astral, conseguir entender e transmitir para cá, para ajudar. E utilizar isso no seu dia a dia, na vida física. Inteligência da alma significa isso, você conseguir captar. E existem várias consciências, vários padrões de bibliotecas, de arquivos que existem nesse plano astral. Nós sabemos de tudo? Não. Está na hora de saber de tudo? Não. Quando nós vivenciamos um processo de trauma na vida, quando nós não estamos preparados para lidar com aquela vivência, o que nós fazemos? Recalcamos, jogamos para o inconsciente. Porque ainda não temos estrutura, não temos maturidade para conseguirmos entender e vivenciar aquilo no dia. Quando você tem conhecimento, tem maturidade para conseguir entender aquilo, você aceita, entende, mas não armazena isso como um trauma. Armazena isso como um campo de informação, mais um aprendizado que eu tive conhecimento, tive entendimento, mas não assimilei como um trauma. Quando eu exemplifico no círculo da vida, como um campo de energia, uma teia energética. E nesta teia energética, cada nozinho dessa teia, ele vai representar uma memória vivida pela sua alma, em que foi armazenada essa vivência de forma desequilibrada. Isso se forma através de um nó. E quando isto é expressado durante a psicoterapia sistêmica, que é o círculo da vida, neste campo cognitivo psicoanímico, as criaturas irão manifestar esta memória, em que, ao ser verbalizado durante esse processo psicoanímico, essa memória, que é o nó, que foi armazenado de forma desequilibrada, ele desata. E é revelado uma nova forma de ver essa vivência da alma. Então, começa a entender através de uma dessensibilização e uma racionalização.
Então ela passa a ver de uma outra forma, consequentemente não armazena a informação mais na forma de um nó, mas de uma teia que se conecta, como se fossem linhas. E elas seguem de forma harmônica. E isso é a verdade de cada um. O círculo da vida, ele ajuda a trabalhar e entender sobre isso. E durante o círculo da vida, as criaturas, elas irão expor somente aquilo que condiz com o processo de maturidade de cada pessoa. Não será revelado algo que não esteja no momento certo para ser trabalhado. Da mesma forma, em um processo terapêutico, quando você faz um processo de hipnose, de regressão, alguns terapeutas têm a sensibilidade, a percepção do que vê, mas são poucos. E isso que é mostrado ao terapeuta durante o processo, seja de hipnose, seja através da regressão ou outras técnicas terapêuticas, se ele tiver maturidade para entender o que está vendo, ele vai mostrar para o assistido somente aquilo que condiz ao processo de maturidade daquela pessoa. Se este terapeuta ele não tem maturidade nem discernimento espiritual para conseguir, ele não verá. Ele só verá aquilo que cabe ao processo de ajuda daquele paciente, daquele assistido. Por isso que a verdade não é para todos. Você ter acesso a informações que permeiam esse campo astral, você tem que ter maturidade. É como no nosso corpo físico, nas nossas células. Para você ter acesso durante uma célula, quando ela vai receber uma informação, quando ela vai ser atacada por um vírus, ou quando tem uma medicação, uma droga que vai interagir no nosso sistema, no nosso organismo, quando você cria, a indústria farmacêutica cria uma droga, e essa droga ela vai acessar essa célula, ou esse agente patógeno, seja um vírus, um fungo, uma bactéria, para esta droga acessar, ela tem que ter a chave correta. E essa chave correta para acessar essa informação, seja do campo de informação, DNA, RNA, seja o que for que contém nestas células, ela tem que ter o mesmo padrão. Ela tem que saber qual que é a chave ideal para se conectar. Da mesma forma nós. Para nós termos acesso a informações que pertencem ao campo astral, que vai além do que nós conhecemos em campo físico, você tem que vibrar neste campo de informação. É como um portal, você só terá a chave, só conseguirá entrar neste campo de informação se você tiver maturidade e discernimento para conseguir entender a informação que será revelada. Por isso que quando alguns conhecedores de luz passaram pela Terra, a maioria da humanidade não entendeu e não entende até hoje. Então quando fala, Jesus falava por parábolas, ele nunca falou por parábolas não. A humanidade que é tão atrasada, que é tão ignorante nessa questão do conhecimento que ele passava, que não entendia. Então quando ele falava era puro, era sem parábolas, mas a população da época não tinha esse conhecimento, até hoje não tem. Passaram-se mais de 2000 anos e nós não entendemos praticamente nada, porque vivemos da mesma forma até hoje. Olho por olho, dente por dente, né? Por causa disso. Porque nós ainda não estamos vibrando neste campo de informação que condiz à realidade em que nós viemos, da verdade absoluta do crístico, do amor, em que nós teimamos e não vivenciar. Então, devemos ter essa consciência do que é a verdade para conseguirmos nos libertar de tudo que nós fazemos a nós e ao outro. Mas nós conseguimos aceitar a verdade do outro, uma coisa muito interessante, que acontece muito hoje nos consultórios médicos. Quando o paciente chega para o médico, ele já sabe o que ele tem. Ele já pesquisa, ele sabe o que ele tem. Aí quando o médico vai falar com ele sobre a patologia, a doença que ele tem, ele não quer aceitar a verdade daquele médico, porque ele achou que estudou aquela informação na internet e já sabe de tudo. Então, muitas das vezes ele vai no consultório porque ele quer só uma receita, ou ele quer só um exame. Por quê? Porque a própria verdade dele já basta. Então, você entender o que é a verdade, quando você entende a sua verdade, você passa a entender que existe uma verdade no outro que tem que ser ouvida. E que isso tem que ser filtrado para ver se faz sentido a você. Mas quando você baseia a sua verdade em algo que não é verdadeiro em relação
aos estudos, aos conhecimentos que não pertencem somente ao campo físico, mas ao campo astral, fica pela metade, ou menos que a metade, porque falta informação, porque falta uma conexão da própria pessoa com ela mesma. Então, ter a verdade é como que nós conseguimos ter essa verdade, como que nós conseguimos ter conhecimento da própria verdade, quando nós passamos a nos reconhecer e ter amor a nós mesmos. Quando nós temos conhecimento e amor de nós mesmos, para nós mesmos, nós conseguimos entender qual é a nossa verdade. Consequentemente, nós conseguiremos entender que o outro tem uma verdade e devemos respeitar a verdade do outro, seja qual for a forma de conhecimento que o outro tenha. Então, quando eu expliquei para vocês sobre a verdade, no começo eu falei para vocês, quando a pessoa pautua a verdade dela no mental inferior, ela tem dificuldade de expressar a própria verdade. Quando ela pautua a própria verdade no mental superior, significa que ela está em conexão com ela mesma. E como que é isso nos relacionamentos? Como que é isso no dia a dia com as pessoas? É você ter percepção, observar, gastar somente o que é necessário para você. Quando você vê a verdade do outro e não condiz com o que você vê como verdade, isso significa que tem algo que você possa aprender com aquilo. Então, a sua verdade, ela vai interagir com o meio em que você convive. Lembram quando eu falei sobre as criaturas, as personalidades, o campo de consciência que nós somos bombardeados, em que nós convivemos? São verdades que passam por nós. Quando eu expliquei para vocês que 70% a 90% do que nós sentimos e pensamos não é nosso, é do meio em que nós convivemos, do inconsciente coletivo, nós devemos aprender a filtrar isso. E para aprendermos a filtrar isso, devemos entender quem somos nós. E como nós fazemos isso? Nos escutando, tendo amor a nós mesmos. A minha verdade é real? A minha verdade é real no ponto de conhecimento que eu tenho, no ponto de consciência que eu tenho. A ignorância, ela atrapalha? Não. A ignorância, ela vai delimitar até onde você consegue ir. Porque se você vai além daquilo que é o seu emocional, que o seu mental suporta, você não se mantém estruturado. A consciência do seu eu individual, ela fica desequilibrada. Consequentemente, você fica na dúvida do que é você, de quem é você e qual é a sua verdade. E uma das formas de você se perder neste movimento é quando você dá muita atenção, dá muita credibilidade a algo que não seja você. E isso é muito comum das pessoas que têm um problema de amor próprio, uma imaturidade emocional, e delegam aos outros a própria verdade. Pessoas que elegem na vida delas líderes, que elegem na vida delas ídolos, são pessoas que têm uma dificuldade muito grande na questão do amor próprio, na própria verdade, e passam a colocar fora a verdade do que ele deve seguir. Fanatismo religioso também é uma questão. Pessoas que se ligam, que vão 2, 3, 4 vezes, seja onde for, no centro espírita, na igreja católica, no centro budista, o que acontece? Na verdade, existe uma fuga. Uma fuga dela mesma, de quem ela é. Religião ajuda? Ajuda. Mas tudo tem que ter um bom senso. Quando você passa a vivenciar mais fora, seja na religião, seja o que for, você esquece de se conectar a você. E tudo está dentro de você. Quando você começa a colocar o que está externo a você como sendo a verdade da sua vida, você automaticamente está se negligenciando, está se abandonando. Então devemos ter cuidado com isso. Por que a verdade dói tanto? Uma perguntinha aqui. Por que a verdade dói tanto? Porque quando você escuta a verdade, você vai ter que se conectar a você. Você vai ter que olhar para você. Terapia não é fácil por causa disso, porque você vai ter que lidar com a própria verdade. E nós fomos educados, mal educados desde a infância a não sermos verdadeiros, porque a verdade incomoda. Porque as pessoas não suportam escutar a verdade do outro. Por que as pessoas não suportam escutar a verdade do outro? Porque vai ter que mexer dentro delas com o emocional também. E como somos crianças que não temos maturidade emocional, discernimento, não conseguimos ser adultos
para conseguirmos acolher o emocional do outro, o sofrimento do outro e conseguir ajudar naquele processo, nós não aceitamos que o outro venha até nós com toda a verdade. Porque a verdade ela vai ter que remeter a nós a nossa verdade. E nós teremos que entender isso dentro, compreender e conseguir dar uma devolutiva para que possa ajudar. Por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade na questão emocional, que elas não entendem como que elas funcionam, elas boicotam, elas não lhe presenteiam, não recebem a própria verdade e cuidam da própria verdade. Porque elas preferem lidar com a própria mentira, criando, se travestindo de situações, de personalidades, personagens que não são ela. Qual a ligação do ego com a falta da verdade? As pessoas que têm dificuldade em identificar elas mesmas já têm uma dificuldade na própria verdade. Por isso que existem as criaturas, por isso que criamos tantas criaturas. Quando você manter o equilíbrio não é fácil por causa disso, porque nós criamos tantas criaturas que são as subpersonalidades por dificuldade de aceitação da própria essência de que nós somos, do que nós devemos fazer aqui. E vamos acumulando, colocando coisas em nós que não fazem parte, mas porque a sociedade impõe como sendo importantes, e vamos modificando essa consciência de nós mesmos. Então, a ligação do ego, quando você tem conexão com a sua verdade, você vai automaticamente saber quem é você. Consequentemente, você estará em conexão com a sua essência, identificando isso. A sua personalidade, quem você é. Nos relacionamentos é preciso sempre dizer a verdade? Depende. A verdade é aquilo que eu falei, a verdade é para todos? Não. Existem formas de se falar. Quando eu vou conversar com um paciente, quando eu vou conversar com um assistido, seja no consultório médico, seja no consultório terapêutico, algumas pessoas têm uma forma de receber a verdade, outras não. E quando você tem essa sensibilidade, consegue captar o que pode ajudar o outro, você passa a informação, se ele aceitar, se ele tiver maturidade de entender de forma profunda a verdade, você pode se expressar e manifestar. Mas para você conseguir falar a verdade de forma plena, profunda, você também tem que ter conhecimento do que pode despertar nesta pessoa. Porque você traz uma bagagem de conhecimento que muitas das vezes a pessoa negligenciou a vida inteira ouvidas. E quando você tem acesso a essa informação e dá essa informação para ele, e ele sempre teve dificuldade de lidar com a própria informação, ele procurou, seja um terapeuta, seja um médico, para saber lidar com isso, você tem que ter a sensibilidade de saber transmitir isso de forma harmônica, com amor. É muito comum em consultórios médicos, quando chega um paciente com uma patologia do câncer, a maioria dos médicos tem dificuldade de pronunciar essa palavra câncer. Porque eles têm dificuldade neles mesmos de entender sobre isso. O que é isso? E o que é o câncer? O câncer eu já comentei com vocês. O câncer é uma patologia que acomete esse corpo físico, mas ele não é originário do corpo físico. Ele vem de um campo energético. Ele é um fungo? É uma bactéria? É um vírus? Não. Ele é um campo de energia que vai despertar nesta dor, neste desequilíbrio físico, algo que esta pessoa há muito tempo negligenciava, o amor próprio. Quando ela deixa de alimentar essa alma com amor, ela alimenta com raiva, com medo, com insegurança, com vingança, com ira. Então essa célula que antes era uma célula normal, uma célula que fazia parte deste organismo, que tinha sua função normal, ela se modifica. Ela se transforma em uma célula que não condiz com a realidade do sistema do tecido a que ela pertencia. Mas isso acontece quando essa célula para de receber uma coisa chamada amor, que parte da consciência desta alma. Então, quando que acontece a cura? Quando a pessoa ela toma consciência através da dor, que ela tem que se cuidar, que ela tem que se amar, que ela tem que se perdoar. Por isso que é importante o autoconhecimento. E quando nós falamos sobre a verdade,
deve ser dita de acordo com o que o outro está preparado para entender. Se você tem essa sensibilidade, essa percepção para falar, você pode dar essa informação em doses homeopáticas. Algumas pessoas têm maturidade, são adultos e conseguem compreender, outros não. Então você vai dar a informação daquilo que ele pode aceitar, que ele pode suportar. Então, por isso que é importante a comunicação, a interação entre o médico e o paciente, entre o terapeuta e o assistido, o paciente, de forma clara, de forma harmônica, com respeito, cuidando do bem-estar do outro. Porque você vai conseguir transmitir a informação naquilo que ele pode suportar. E sempre conversando. Como você está? Conseguiu entender sobre isso? Quer saber que você vai andar passo a passo junto com o seu assistido, junto com o seu paciente, naquilo que ele pode suportar. E muitas das vezes tem um limite também, não só do assistido do paciente, como do próprio profissional. Tem muitos profissionais que conseguem lidar com situações dentro de um consultório, seja terapêutico, seja médico, e tem profissionais que não conseguem lidar. Então, quando você tem maturidade de discernimento para entender isso, você consegue perceber que até ali você pode ir. Quando você pega, existem profissionais que lidam com situações em consultório de agressividade, né? De agressividade física. E quando eles não conseguem entender isso, eles passam para um profissional que saiba lidar de forma mais madura. Então você ter esse discernimento, essa maturidade para entender até onde você pode ajudar o seu assistido, o seu paciente, é uma questão de você ser verdadeiro com você e com o outro. Por isso que a verdade é importante. Mas você só conseguirá fazer isso se você trabalhar o tempo inteiro com a sua própria verdade. Entender quem você é e até onde você suporta. Então, lidar com a verdade, ela vai abranger todos os campos. Profissionais, terapêuticos, paciente, assistido, seja quem for. Por isso que a verdade é tão importante. Por isso que a Terra está passando por um processo de tanta modificação. Em que a verdade está sendo revelada e a maioria não está suportando. Porque fomos mal educados em relação ao que é verdadeiro. Nos relacionamentos é preciso sempre dizer a verdade, falei, diz na medida que o outro possa suportar. Mas a partir do momento que o outro não suporta, e você não tem que carregar isso também, você pode exemplificar algo que ele consiga suportar e entender. Mas você também não pode ficar sendo responsável por outro não aceitar a verdade. E tem que ser claro, olha, até aqui nós podemos. Se não conseguimos manter mais essa consciência do que é real para cada um, devemos caminhar cada um no seu caminho. Porque senão não fica equilibrado. Senão um carrega o outro no relacionamento. E um carrega as verdades que o outro não quer escutar. E um amadurece, porque um tem mais maturidade, é mais adulto, e o outro não quer amadurecer. Mas ele não quer amadurecer por quê? Por várias questões. Pode ser por educação, pode ser por imaturidade dessa alma, né? Isso vai abranger vários setores. E se o outro não conseguir lidar com a verdade, aí é paciência. Existem terapias para você aprender a lidar com isso. Os prejuízos da mentira reverberam na alma e no corpo? Sim. Como que isso vai reverberar? Quando a pessoa ela é bombardeada, ela recebe uma informação e ela não aceita de cara essa informação, ela recalca, ela joga para o inconsciente, o que vai acontecer? Isso vai ficar guardado, vai ficar na gaveta. Só que no decorrer do tempo, ela vai ter que abrir essa gaveta e vai ter que trabalhar com essa temática, com isso que ela não conseguiu suportar no momento que aconteceu. Foi aquilo que eu falei, durante o círculo, durante a psicoterapia sistêmica, durante um site terapêutico, seja qual for a forma de terapia que você trabalhe, todas essas questões elas serão abertas e o terapeuta ele vai observar junto com o assistido, com o cliente, aquilo que ele pode suportar naquele momento, que ele tem maturidade. Se ele não tiver, de mãos dadas, vamos trabalhar juntos, vamos conseguir entender. Então, quando você trabalha essa verdade, mostra através de um outro viés, de uma outra visão, como que isso aconteceu, e tira a dor, tira o sofrimento, mas não é o terapeuta, o profissional, o médico que é responsável por isso. Ele é responsável por dar a informação
E esse assistido, este paciente, ele vai receber a informação e ele que tem a responsabilidade de se curar, de se libertar dessa dor, disso que ele carrega na memória. Pode ser na memória da alma ou na memória física. Lembrando que o que está na memória física é consequência do que está na alma já. Então, quando ele consegue entender sobre essa verdade, trabalhando um set terapêutico, você vai conseguir resolver, que é a dessensibilização, racionalização daquela memória, daquele sentimento que ficou lá atrás, que estava transmitindo de forma desequilibrada, consequentemente prejudicando o caminhar de cada um. Uma mentira repetida inúmeras vezes pode se tornar uma verdade? Com certeza. O megalomaníaco, as pessoas que eles começam a criar uma mentira, e essa mentira dá tanta energia, dá tanto poder, porque essa energia é uma criatura, e ele dá tanto poder para essa mentira que ele mesmo passa a acreditar que isso é uma verdade. E ele esquece disso, a ponto de se desconectar com a própria verdade dele, e se perde. Isso é muito comum. É o que mais tem na sociedade. Pessoas que não sabem o que é a verdade delas e criam mentira atrás de mentira. Só que quem está de fora percebe que existe uma mentira, mas a pessoa não. E mesmo você mostrando que é uma mentira, ela não aceita. Porque ela já se enraizou tanto nessa criatura, nessa subpersonalidade que ela imaginou, que ela criou, que essa criatura tem mais poder que ela mesma, que a própria verdade de quem ela é. Dá um pouquinho de água, pessoal. E quanto falar a verdade na cara do outro não seria uma agressão? Lembra que eu falei sobre padrão vibracional? Você vai atrair para a sua vida pessoas, situações que estejam em um mesmo padrão vibracional. E tudo está certo como está. Nada é por acaso. Não existe sorte nem azar. Quando estudamos física quântica, a própria matemática explica isso. Tudo é um campo de informação, tudo é energia, tudo no universo está conectado. Então, quando você fala para um pessoal que parece que foi uma forma muito agressiva e essa pessoa ela assustou, você não tem que ficar com dó, não. Se foi dito, fazer o quê? Falou, essa pessoa recebeu, porque ela vibrava em um padrão para receber essa informação. E quando essa pessoa recebe essa informação, que para ela foi muito agressivo, que para ela foi de forma muito bruta, muito rude, na verdade o universo tentava manifestar, colocar para essa pessoa essa informação há muito tempo, só que essa pessoa negligenciava ou se esquivava, não queria escutar a própria verdade, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Crianças, crianças travestidas de adulto, que teimam em não aceitar a verdade. Porque quando vem a verdade, dá birra, dá piti, que é muito comum. Pessoas que não suportam a verdade porque na má educação dada pelos pais, seja quem for, foram feitas muitas as vontades. E essa criança não sofreu frustração. Já falei também sobre isso. Então não foi permitido essa criança ser adulto. Não deixaram essa criança crescer. Então, quando ela escuta a verdade, ela não suporta. Então, a verdade ela é importante por causa disso. Ah, mas foi muito agressivo, você falou demais. Mas foi necessário. As pessoas que têm maturidade, que são adultos, elas entendem sobre isso. E as pessoas que querem falar tudo, tá certo? Depende. Tem pessoas que querem falar tudo, mas muitas das vezes, essas pessoas que querem falar tudo, muitas vezes é por causa delas. Elas querem desabafar. Elas querem colocar para fora algo que é delas. Por isso que existe o terapeuta. Mas aí o que acontece? As pessoas temem em achar que terapia é para louco. Vou falar mais uma vez. Terapia não é para doido, gente. Doido não consegue fazer terapia. Para fazer terapia tem que ser inteligente. Porque você lidar com a própria verdade, com a própria soma, tem que ter discernimento e maturidade. Louco não consegue fazer isso. As pessoas que não têm maturidade não fazem terapia. Aí o que elas fazem? Elas vão azucrinar o ouvido do outro. Aí quando eles chegam no outro para falar, para descarregar toda a informação que não está suportando fulano, e o outro escuta tudo, se o outro não suporta,
também é bom para o outro, para ele aprender a frear. Não quero escutar nada de você. Então, ter maturidade é você filtrar, olha, percebo que você precisa verbalizar todo esse sentimento que você carrega dentro de você, mas a melhor coisa que você tem que fazer é procurar um terapeuta ou um psiquiatra. Se tiver que associar a medicação com a terapia, beleza. Se for só terapia, tudo bem. Alguns terão que usar a medicação a vida inteira, outros não. E isso é discernimento, a maturidade, é ser adulto. Não só o assistir do paciente, o profissional também. Tanto o médico, o psiquiatra, como o terapeuta, o psicólogo. Então, quando você percebe que aquele assistido, ele precisa da medicação, mas você tem que ajudá-lo a ter discernimento, entendimento até onde ele pode ficar com a medicação. E se ele vai ter que ficar a vida inteira. Então, durante o processo terapêutico, durante o processo médico, tratamento que você faz com a medicação, com a terapia, você tem que andar junto e exemplificar. Olha, você tem que aprender a viver a vida andando com as próprias pernas. Alguns conseguirão sair sem ter que usar a medicação mais, só com a psicoterapia. Outros terão que usar a psicoterapia associada à medicação. Depende do grau de maturidade emocional e espiritual de cada um. Existem almas que terão que viver uma vida inteira tomando medicação e fazendo psicoterapia para estarem conectadas com o mental superior, com a consciência de quem ela é, para serem elas mesmas, para caminharem com os próprios pés. Mas como ainda não tem uma maturidade, elas precisam de um terapeuta e de um médico para auxiliar durante essa vida. Porque uma alma não aprende tudo em uma encarnação. Todo o processo que nós carregamos vem acumulando de várias encarnações passadas. E quando nós nos apresentamos de uma vida com algum distúrbio emocional, seja um trauma, um medo, um pânico, uma ansiedade ou algo mais acentuado que possa comprometer a minha consciência, do meu cognitivo, da consciência de quem eu sou, que é o que acontece no decorrer da vida, quando as pessoas elas têm uma dificuldade de aceitação das modificações que a vida vai colocando, de conseguir se perdoar e aceitar as situações da vida, vivenciando na simplicidade do seu ser, se amando, se cuidando, não aceitando o que é externo, e com o tempo começam a aparecer as patologias neurológicas como Alzheimer, doença de Parkinson. O que acontece? Elas têm uma dificuldade, porque elas não aceitam a essência do que ela é e não aceitam a forma do outro. E temem em carregar situações que já deviam ter desligado lá atrás, liberado, desconectado. O que é a transparência em um relacionamento? Para termos transparência em um relacionamento, você primeiro precisa ter transparência com você mesmo. Você primeiro precisa ser transparente com você. Somos transparentes conosco? Não. Por que nós não somos transparentes conosco? Porque não fomos educados a ser transparente. Então, quando você tem um sentimento e conversa com esses sentimentos sobre você, peraí, eu estou sentindo isso, mas ao invés de eu me escutar o que passa pela minha mente, o que o meu corpo manifesta, e eu vou dar mais atenção ao que está fora, ao sentimento que vem fora, que o outro fala, você não está sendo transparente e verdadeiro com você mesmo. Consequentemente, você não conseguirá estabelecer um vínculo afetivo, de relacionamento, de forma verdadeira e transparente. Então, tudo para acontecer fora tem que partir de você. Primeiro em mim. Se eu sou transparente, se eu sou verdadeiro comigo, eu não permitirei que o outro não seja transparente nem verdadeiro comigo e vice-versa. Consequentemente, eu não serei, se eu sou verdadeiro e transparente comigo, eu serei verdadeiro e transparente com o outro. E se você vibra neste padrão de transparência e verdade em relação a você mesmo, você atrairá para a sua vida pessoas que estejam neste mesmo padrão. Então, se você esteve em um relacionamento que tinha uma dificuldade na transparência, na verdade, consequentemente, existem algumas coisas que você tem que rever em você. Tudo é aprendizado. Como eu falei anteriormente, devemos tirar aprendizado de tudo na vida. Quais profissionais podem utilizar o círculo da vida em seus relacionamentos? Todo mundo pode utilizar. É aquilo que eu falei. Psicoterapia
é a verdade. Terapia é a verdade. Alguns de forma mais branda, outras de forma mais acentuada. E como eu falei, a psicoterapia sistêmica, como a fenomenologia, o círculo da vida, eles abrangem de forma mais breve, de forma mais rápida. Você vai acessar um campo de informação que muitas das vezes demora muito tempo na psicologia, na psicoterapia convencional. E como a Terra ela está passando por um processo de evolução, de modificação em que a verdade deve ser vivenciada plenamente, as pessoas estão sendo bombardeadas, estão sendo convidadas a serem verdadeiras e transparentes. Porque a verdade ela está sendo necessária neste momento. E as pessoas que não se afinizarem, se ligarem a essa questão da verdade, da transparência, elas serão convidadas a não pertencerem mais a esta consciência. E o que significa isso, gente? Primeiro, você é chamado a atenção através, se você não é transparente, se você omite uma informação ou inventa uma informação, em menos de 24 horas isso já vai ser revelado. É o aprendizado de todos nós. É o universo, é a modificação a que todos nós estamos sendo expostos, está nos convidando a fazer, sermos transparentes e verdadeiros conosco e com tudo ao redor. Então, pessoal, por enquanto é só, hoje é só. Espero que tenham aprendido mais um pouco. Então, convidando vocês para verem minhas lives também, pelo Instagram do Manas Psique, podem acompanhar também pelo YouTube, que as lives, os vídeos estão lá também. E aguardamos vocês até a próxima quarta-feira, na próxima live. Um abraço a vocês e até mais. Tchau.